Vamos começar aqui. Vou explicar cada um deles. Eu não vou explicar, tipo, a parte teórica. A parte teórica aí já é com você, porque eu vou explicar aqui só os cálculos, tá? Gerador elétrico. É o que o gerador elétrico? O próprio nome já diz, né? Ele transforma uma energia não elétrica em energia elétrica. E parte dessa energia é dissipada. Como é que ele vem no nosso circuito? Ele vem com esse símbolo aqui, tá? Esse símbolozinho aqui, ao lado de um resistor. Resistor não. Ao lado de um... Como é o nome? Cara, me esqueci da resistência interna. Ó, dica aqui. A resistência que vier do lado do gerador sempre é a resistência interna. Ela vai ser representada pelo Rzinho. A que vier separada é o Rzão, que é a resistência externa, tá? Aí qual é a equação geral do gerador? É o U, que é a nossa DDP, que vai ser medido em volts. O nosso E, que é a nossa força eletromotriz, que também vai ser medida em volts, menos o nosso RI, que vai ser a nossa resistência interna vezes a corrente, tá? Uma coisa aqui que separa a nossa DDP da nossa força eletromotriz. A força eletromotriz sempre tem que ser maior que a nossa DDP, porque, como eu disse antes, parte dessa energia ela é dissipada. E se a nossa energia total é a força eletromotriz, porque uma parte dela vai ser dissipada, que no caso é essa daqui, que é a parte que vai ser dissipada, que vai formar a nossa DDP, certo? Por isso que colocar aqui do lado, ó, nosso E sempre é maior que o nosso U, tá? Como é que é o gráfico do gerador? O gráfico do gerador é uma função afim decrescente e é dado pelo gráfico DDP pela nossa corrente. Uma observação aqui, tá? Esse ponto aqui do nosso U é a nossa força eletromotriz, certo? E aqui o ponto no nosso X, que no caso é da corrente, vai ser a corrente de curto-circuito, ou seja, é a corrente máxima que o gerador consegue aguentar, senão vai provocar uma descarga elétrica. Como é que a gente calcula a nossa corrente de curto-circuito? É dada pelo nosso E, que é a nossa força eletromotriz, dividido pela nossa resistência interna, tá? Primeira parte aqui, concluímos de forma básica, certo? Vamos pro próximo. Associação de gerador. Aqui não tem muito o que especificar, tá? Vamos lá. Associação de gerador. Associação em série. Em série já está dizendo, vem um atrás do outro. Se vem um atrás do outro, a nossa energia, a nossa força eletromotriz equivalente é igual à soma de todas elas que estão na mesma linha, tá? A nossa força eletromotriz equivalente é igual a soma da força eletromotriz 1 com a da 2. A nossa resistência equivalente vai ser também a mesma coisa, tá? R1 mais o R2. E a nossa corrente vai ser a mesma. A mesma corrente que passar por aqui vai ser a mesma que vai passar por aqui, que vai ser a mesma que vai passar por aqui, certo? E agora, quando vier em paralelo. Em paralelo vai ser um pouquinho diferente. Em paralelo não vai ser mais a corrente que vai ser igual. Vai ser a nossa força eletromotriz que vai ser igual. E a nossa resistência. Eu coloquei aqui a fórmula, tá? Essa fórmula aqui, se você se lembrar bem, ela é para resistências iguais. Essa não é a nossa fórmula geral, tá? É aquela que... A fórmula geral é essa aqui, ó. 1R. É aquela que você já conhece, em paralelo. Mais um Rzinho. Essa aqui é a nossa fórmula geral, essa daqui de cima. Eu coloquei essa aqui embaixo porque essa é quando vem valores iguais. Como assim? Isso serve para duas resistências paralelas, tá? Por exemplo, se aqui viesse 4 ohms e aqui viesse 4 ohms, aí nesse caso aqui você podia usar essa fórmula, porque ó, são duas resistências paralelas
E também elas têm o mesmo valor. Isso aqui é continuação basicamente do outro assunto. Mas a fórmula geral mesmo, é essa daqui, tá? Use essa. Agora, se você se lembrar dessa para quando tiver valores iguais, melhor ainda. E como eu disse, paralelo é o contrário da de série. A de série, o nosso I vai ser igual. E aqui, o nosso I equivalente vai ser a soma dele. No caso, vai passar o Izinho 1 aqui, mais Izinho 2 aqui. Ó, relembrando, tá? Pode ser que você não tenha entendido que eu tenha falado um pouco rápido, porque eu tô com pressa. Ó, resistência equivalente. Essa fórmula aqui de baixo, essa, só vai servir se vier duas resistências com o mesmo valor e elas forem paralelas. Certo? Agora, a nossa resistência, a fórmula geral da resistência equivalente vai ser essa daqui, tá? Finalizei sem querer, né? Como sempre, o básico. Mas vamos lá para um exercíciozinho aqui. Associação do gerador. 3 pilhas iguais com 1,5K de resistência interna. R 0,3 ohms. Vamos colocar aqui. Foram ligadas em série. E em seguida as mesmas pilhas foram ligadas em paralelo. Responda. Qual a resistência equivalente? Ele quer saber o nosso REC. Letra A. Dessas pilhas quando ligadas em paralelo. Em paralelo é aquela fórmula, né? A gente sabe que a fórmula da resistência equivalente paralelo é 1 REC é igual a 1 R1 mais 1 R2 mais 1 R3. Mas ele disse que todas têm 0,3 ohms. Então, se todas têm 0,3, aqui vai ser 1 sobre 0,3 mais 1 sobre 0,3 mais 1 sobre 0,3. Então a gente pode simplificar isso aqui dessa forma, tá? 3 vezes 1,0 dividido por 3. Aí fica 3 dividido por 0,3. Simplifica, que vai dar 10 ohms, certo? Essa é a nossa resposta da nossa letra A. 10 ohms. Qual a força eletromotriz equivalente à associação? Agora ele quer saber da nossa associação. A nossa associação é em série. E nossa força eletromotriz equivalente em série, como é que a gente dá? É igual a soma de cada uma delas. Mas é 3. Se são 3 pilhas e cada uma tem 1,5 volts, então é só fazer 3 vezes 1,5, que vai dar 4,5 volts. A nossa energia, força eletromotriz, energia. Eu confundo E com energia, velho. Que porra. Pronto. Acabamos essa questão. É bem fácil, tá? Agora vamos para aqui uma associação um pouco diferente. Quando vem um gerador e um resistor, certo? Como é que eu vou diferenciar? O resistor interno, ele vai vir em minúsculo e sempre ao lado da nossa força eletromotriz. A resistência, tô com resistor. Pô, meu Deus, tô errando tudo. Ó, resistência interna vai vir ao lado do nossa força eletromotriz. E a nossa resistência externa vai vir do outro lado, fora dele. É como jeito de resistência externa. Aí como é que a gente dá essa fórmula? Gerador e resistor. A nossa corrente, nesse caso, para determinar a corrente, né, vai ser a nossa força eletromotriz dividido pelas somas das duas resistências, certo? Vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. Uma bateria com E igual a 12 volts e resistência interna 0,5 ohm está ligada a um resistor R de 1,5 ohms. Para a situação, calcule corrente elétrica. Só aplicar a fórmula. O I vai ser nossa força eletromotriz, que é 12 volts,
dividido pela nossa resistência interna, que é 0,5, mais a nossa resistência externa, que é 1,5, que vai dar exatamente 12 dividido por 2, que vai dar 6 ampere, que é a nossa medida de corrente elétrica. Bem fácil. Esse exemplozinho aqui é só para uma nova fórmula para mostrar caso eu venha um gerador e um resistor.